Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa última aula de algoritmo 1. Quanto às notas, para aqueles que já entregaram, eu já lancei as notas no sistema. Falta corrigir, então, a lista 13 e aqueles que entregaram agora à noite a lista 2. A lista 2, então, o prazo termina hoje à meia-noite. E a lista 13 eu vou colocar o prazo para domingo à noite. Tá? Segunda-feira eu preciso consolidar a disciplina. Então, segunda-feira eu fecho a disciplina. Se alguém quiser entregar a quarta avaliação para recuperar a nota, pode entregar também até segunda-feira. Tá? Que eu corrijo e coloco a nota. Então, vamos lá. A gente resolveu toda a lista 1 e a lista 2, mas não houve tempo agora no finalzinho desse semestre, né, para a gente resolver toda a lista 3. Eu expliquei os exercícios da lista 3 em um vídeo, e hoje, então, eu respondo, eu ajudo vocês com aqueles exercícios que vocês tiveram dúvida, tá? E aí, pessoal, qual exercício vocês querem que eu resolva? Qual vocês têm dúvida? Só uma pergunta antes. Esses exercícios o senhor quer que faça com chamada de função, né? Então, grande parte dos exercícios da lista 3 são os exercícios da lista 2, solicitando que você faça via função ou, né, usando também o recurso de matrizes e vetores, né, em alguns casos. Então, por exemplo, a 4, letra B. Escreva um programa que contém uma função que calcule as raízes da equação de segundo grau. Então, a gente vai criar uma função e aí a gente vai passar o valor de A, o valor de B e o valor de C para essa função, e essa função vai retornar, né, vai imprimir as raízes, né, da mesma forma que a gente fez lá na lista 2. A 4, letra A, mesma coisa, a gente vai fazer exatamente a mesma questão que a gente fez na lista 2, só que a gente vai colocar dentro de uma função. Ó, a questão 4, A e B. Eu vou fazer a questão 4 então, pessoal. Pode ser, pode ser. Onde é que eu salvei? Tá. Aqui então, a questão 4A era para a gente fazer o seguinte, né? A gente tinha que calcular a velocidade usando a equação da aceleração da física, né? Então a gente tem que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo, vezes o tempo em segundo, né, vai dar velocidade em metros por segundo. Aliás, 9,8 metros por segundo quadrado, né? O quadrado corta com o segundo, fica metro por segundo velocidade. Então a gente consegue calcular a velocidade final de um corpo em queda livre, né, através dessa equação. O que ele está pedindo para fazer? Na questão, eu vou salvar aqui, ó, save as, lista 3. O que ele está pedindo para fazer é que a gente coloca isso dentro de uma função.
Então vamos criar uma função aqui, ó, int, aliás, float, velocidade, vamos chamar de VF. Aí a gente passa um float para ela. E aí aqui embaixo a gente escreve a função, né? O que vai ter nessa função? Return 9.8 vezes t. Float t. Aí aqui a gente não precisa mais fazer assim, a gente só chama assim. VF de t. Olha o detalhe aqui, ó. Aqui é uma chamada de uma função. Então agora o processamento ele está sendo feito por uma função externa, a função principal. Aí, ó, a gente compila. Assim. A gente compila, ó. Compilou. Então agora o VF, ó, está numa função externa, tá? E funciona da mesma forma, né? Depois de 10 segundos, 12 segundos, a velocidade vai ser de 117 metros por segundo, tá? E a questão 4B? A questão 4B é mais complicadinha que a Bhaskara, né? Como é que a gente vai fazer isso, ó? A gente pode fazer uma função para calcular as raízes, né? Então, tudo isso aqui, ó, eu posso ir e aplicar um Ctrl X, e aí eu coloco uma função aqui, ó. Aí a gente coloca aquilo que a gente copiou ali dentro. Coloca o protótipo aqui em cima. Cria as variáveis que precisa criar, também a gente copia e cola. E pronto, ó. Agora a gente só chama a função solve aqui, ó. Depois de dar a entrada de dados, a gente chama a função solve e passa as variáveis. Então esse processamento aqui, ó, a gente colocou ele em uma função. Dá para melhorar? Dá para melhorar. A gente pode colocar outro procedimento numa função, que é o cálculo do delta. Tá? A gente pode colocar assim, ó, delta igual chamar de C delta a função. A gente pode colocar isso aqui numa função delta.
Aliás, C delta, né? E assim por diante, a gente pode fazer várias alterações. Então, a função C delta é chamada pela função solve, a função solve é chamada pela função main. Tá, ó, vamos compilar, ó, compilou e executou. Digite uma equação no formato ax quadrado bx mais c. O valor de A. Então, vamos lá. 10, 2 e 3. Não tem raízes reais. Então, o delta deu negativo, né? Vou botar o valor de B maior. Aí, ó. X1 e X2. Então, a gente pode ir modularizando o código, pessoal. A gente pode ir separando os trechos de código e jogando dentro de funções. E aí a gente vai chamando essas funções, esses módulos de código, conforme a gente precisa. Tá? Querem que resolva alguma outra questão, pessoal? Só volta na anterior ali para mim ver uma coisinha. A 4A? Isso. Float T. Print, velocidade final, VFT. Na função de baixo. Ah, tá. Return. Que ele já retorna a soma feita. Né? Uhum. Deixa eu ver. Ah, agora deu certo. Era o return que eu tinha colocado errado. Beleza. Querem que resolva mais alguma? Eu tô fazendo ainda, então. Certo. Aí, assim, basicamente, vocês vão ter que pegar essas questões, né, da lista 2 e, né, copiar, tirar um trecho de código e separar em função. Basicamente é isso que vocês vão ter que fazer para a maioria das questões. Querem que eu resolva mais alguma questão, pessoal? Sim, professor. Pode. Qual questão que vocês estão em dúvida? Ó, questão 1. Escreva um programa que contém uma função que retorne a diferença entre dois números distintos digitados. Essa não tem
Não tem na outra, né? Então, vamos lá. A diferença... Questão 1A. Então, vamos chamar essa função de diferença. Vamos criar números de ponto flutuante. Então, ele vai entrar com 2 números na função e vai sair apenas um, que é a diferença. Então, vamos chamar de número A e número B. Então, ele vai retornar a diferença deles, né? Que seria A menos B. Então, essa é a função diferença. Tá? Ela está declarada aqui na linha 3 e da linha 17 à linha 20 está o corpo dela. Como é que a gente usa isso? Bom, vamos criar 2 números, né? Número A e número B. Digite o primeiro número. Então, número A. Digite o segundo número, número B. E a gente vai printar a diferença. Dá para fazer uma função para essa solicitação também, né? Oi? Dá para fazer uma função para essa solicitação, no caso dos números, né? Sim. Dá para fazer uma função. Aí, então, diferença de A e B. Aí ele vai calcular a diferença. Digite o primeiro número, 5 e 3. A diferença é 2. Tá? Questão 1, letra B. Escreva um programa que contém uma função que retorna a divisão de 2 números. Então, novamente, ó, a gente vai criar um arquivo vazio. Vai salvar a questão 1.b. E agora é a divisão, né? Então, em vez de diff, vamos fazer div, né? Div. Então, a divisão. Agora, a gente precisa antes fazer o seguinte, né? O if, se o número b for um número menor, aliás, for um número igual a 0, aí, então, vamos retornar 0 e vamos printar divisão inválida, né? Caso contrário, aí é só retornar a divisão de A por B. Certo? Então, caso o B for um número igual a 0, então não pode dividir por 0. Então, ele, né, retorna 0 aqui por conveniência. E a gente printa uma mensagem de erro. Caso contrário, né, a gente retorna a divisão dos 2 números. Então, ó, compilou, executou. Digite o primeiro número, 4 dividido por 2, ó. A divisão é 2, tá? Questão 2. Questão 2 também. Mesma coisa. Criamos um novo.
Salvar. Questão 2A. Então, ó, digite o primeiro número, o segundo número, vamos criar como sendo int, né? %D. Então, agora, ela vai receber 2 int e vai me dizer qual é o maior, não é isso? Escreva um programa que contém uma função que diga qual é o maior de 2 números distintos. Tá, então ela vai ter que printar. Então ela é void. Void é quando não tem return. Então, maior. Então a gente vai perguntar o maior entre A e B. Então a gente vai perguntar se o A for maior do que o B, então a gente printa maior é %D A. Não tem return. Caso contrário, o maior é o B, né? E a gente chama a função maior AB. Então vamos lá, ó. Compilou, executou. Vamos passar 2 números aqui, ó. 4 e 6. O maior é o 6, tá? E a próxima? A questão 2B é o menor, né? Então, o menor, basta a gente trocar o nome aqui da função e inverter o sinal aqui. E aí vai dar certo. Ó, compilou, executou. Então, 4 e 6. O menor é o 4. Então, a gente só troca o sinal aqui do operador que faz a comparação, do operador lógico, do operador relacional, tá? Ah, não. Essa é a 3A, errei. A 3A que é para dizer qual é o menor. A 2 é de um vetor de N elementos. Então, a que eu acabei de fazer, na verdade, é a 3A. Vamos ver aqui, salvar como. Foi a 3A que eu fiz. A 3A e a 3B, vocês vão fazer comparação com um vetor, né? Então, vão ter que comparar todos os elementos para ver qual que é o maior. Então, fiz a 2A, fiz a 3A, fiz a 1 inteira, a 4, A e a B, a 5, é a Ô, 3B. professor, Oi? antes do senhor começar a fazer uma outra, só uma dúvida ali. Na 1A, você consegue rodar ele para mim ali, rodar o código?
Isso, roda ele. Ok. Se o senhor digitar um número menor, ele vai dar negativo, não vai? Primeiro um número menor e depois um maior. Sim. Né? -4. Isso. Que eu peguei e coloquei aquela função ABS para ele deixar positivo. Sim, é porque se você for pensar entre a diferença entre duas grandezas, né? A diferença entre duas grandezas sempre é positiva, Aham. né? Que você está querendo saber quanto uma diferenciou da outra. Uhum. Mas agora a subtração por si só ela tem ordem, né? Então ela resulta em valores negativos. Nesse caso ele quer saber a diferença entre dois números. Então a distância entre dois números é sempre positiva. Sim, sim. Eu coloquei a função ABS que eu encontrei lá para ele deixar positivo o valor, né? Se ele ficar negativo. Legal. Tem como o senhor colocar essa só para ver se eu estou fazendo certo? Se fizesse essa chamada aí, no caso, eu coloquei com um vetor. Eu coloquei, em vez de colocar AB, eu coloquei um vetor de. Pode. Uma variável, né, que é um vetor de dois elementos. Aí você entra com os dois valores pelo vetor, né? Aham. Pode fazer também. Isso aí é bastante usado. O senhor conseguiria montar só para ver se eu estou fazendo certo aqui? Eu acho que está dando algum erro para mim. Deixa eu comentar aqui. Botar 2. Aí A 1 é 0, né? E aqui é A 1. A 0 menos A 1. Eu acho que é assim, deixa eu ver. Foi. Não, mas ele trocou de código. Compilou. Rodou, vamos ver. Digite o primeiro número 4. Deu erro. Endereço. Deu certo. É isso aí, ó. Deixa eu ver. Diff, float, ER, return. Tá. Tá. Beleza. Vi aqui como que ficou. Fechou. Bom, vamos ver aqui o que mais. A área de um círculo é a 3B. Então tá. Então a 5A é para calcular a área de um círculo, né?
Então, da mesma forma, ó, entra com o raio, a área. Só que agora a gente vai pegar essa parte toda aqui, ó, vai dar um Ctrl X e vai criar uma função. E vai colar esse código lá dentro. Return 0 para padronizar, return aqui. Float raio. Aí, ó. Pronto. Então a gente tirou toda a parte do cálculo da área e colocou nessa função. A fica desse jeito, ó. Então, se a gente pegar um círculo de raio 3, tem uma área de 28,26. Tá? Questão 5b. O cubo, né? De um valor. Então vamos lá, ó. Em vez de área, vamos chamar de cubo. Um número A, digite um número. É o número A. O cubo de A. A vezes A vezes A. Então, assim a gente faz a 5b, né? Que é elevar ela ao cubo. Então, vamos lá, a gente salva, ó, compila, roda, digite um número, 3. 3 ao cubo, né? O cubo de 3 é 27. Então, certinho. A questão 6 é a questão lá da lista 2, né? Também copiar e colocar na forma de função. Precisa que resolve alguma delas, pessoal? Querem que resolva mais uma? Já resolvi 8 questões, a lista tem...
tem 20. Dá para resolver mais 2 letras e eu resolvo metade da lista, né? Então, vou pegar aqui da questão 6. Que também é a questão 6, ó. Então, eu vou pegar aqui 6A, 6B e 6C. Então, a questão 6A, ó, para escrever uma função. Então, a gente vai pegar tudo isso aqui, ó, e colocar dentro de uma função, né? Vamos chamar de função intervalo. Vai passar um número. Por exemplo, né? Então, número, por exemplo, 112, ó, pertence ao intervalo entre 100 e 200. Então, basta a gente pegar aquele trecho de código que a gente quer colocar numa função, a gente recorta ele, coloca dentro da função e aí, no lugar onde estava o código, a gente chama a função. Que o código vai ser, a execução vai ser desviada, né? Aqui na linha 12, o código ele vai passar aí até a linha 17, vai até a 27 e volta aqui para a linha 12. Então, a chamada da função a gente consegue modularizar o código, separar em blocos. A questão 6B. Também, ó, basta a gente pegar essa parte aqui, ó, Ctrl X, aumento, aí. Paramos, fizemos a chamada, então, ó, compila, executa. Então, se o cara ganha mil reais, né, ele teve um aumento de 10%, fica 1.100. Tá? Bom, já respondi metade das questões da lista 3. Vocês têm dúvida de mais alguma questão, pessoal? Acho que agora tá tranquilo, eu consegui entender um pouco mais a questão da função. Legal. Qualquer coisa, pessoal, vocês mandam mensagem, tá?
que eu ajudo vocês. Então, a entrega da lista 3, a lista 2 é hoje, o prazo final, tá? E a lista 3 é até domingo à noite. Fechou. Beleza, então, pessoal? Beleza. Então, fechou. Qualquer coisa, entreguem a lista 4, que eu considero e recupero a nota, né? Vocês já devem ter visto as notas da lista 1 e lista 2, as notas não foram ruins. Eu acho que não teve nenhum aluno que tirou uma nota abaixo de 7, se eu não me engano. Então, não está difícil para obter aprovação, né? Não está difícil para obter aprovação. Então, pessoal, boa noite e qualquer dúvida, entre em contato. Beleza. Você vai passar esse vídeo lá no Siga, né? Eu já vou colocar assim que o Google me liberar, eu coloco no YouTube e coloco no Cigarro. Beleza. Boa noite. Então tá, pessoal, boa noite.